análise de vulnerabilidades. A próxima sessão vai ser no dia 17, falando sobre sustentabilidade e adaptação. Próximo slide. Como vocês sabem, há um certificado de participação para os que participarem de 8 ou mais sessões ao vivo, e o teste final, que para os que tiverem uma nota acima de 7 para ter o certificado. E o certificado de participação só estará disponível para as pessoas que usarem o mesmo e-mail de quando fez a matrícula e de todas as sessões do Zoom. A presença é automaticamente registrada, e isso só contará se você usar o link pessoal. Isso não vai ser contado se você usar por outro link ou um link de outro colega. Estamos chegando perto do exame final. O exame precisa ser completo usando o mesmo e-mail que foi usado para todas as sessões. Fiquem atentos no e-mail e no grupo de WhatsApp, que o link do exame vai ser mandado no último dia de aula. Até outubro, de 22 de outubro, às 11h59 da noite, até 27 de outubro, às 11h59, é o limite de tempo para fazer o exame. Vão ser 25 questões de múltipla escolha, de verdadeiro ou falso. E os participantes devem fazer o exame em uma tentativa. Os objetivos de aprendizado de hoje sobre o planejamento de adaptação nacional e análise de vulnerabilidades, explicamos como essas análises são usadas para analisar também os impactos sobre vulnerabilidades. A sessão vai ajudar a entender e as capacidades de explorar desafios. E esperamos que, ao fim da sessão de hoje, vocês possam identificar os riscos afetados por climas e outros eventos. No final dessa sessão, você deve conseguir explicar o escopo compreensivo da vigilância de saúde, de clima e doenças não infecciosas, mortalidade e índices ambientais. E também a habilidade de explicar e entender a importância da colaboração na informação de departamentos, ministérios e agências para apoiar a vigilância integrada e os benefícios para as agências individuais. Teremos 2 apresentadores hoje, e eu também estou empolgada para aprender com elas. Dr. Kovacs, que é PhD, trabalhando na proteção de saúde e pesquisa na Escola de Higiene e Medicina Tropical em Londres. John Bosco Nsunju trabalha na Universidade de Makerere, em Uganda. I'm really delighted about this session and pleased to welcome this important speaker. E Allow me vamos to first of all welcome receber Dr. Kovacs, who is esses the colleague palestrantes. for the Primeiro, Belfast Dr. Project Kovacs, Climate, Health and Maternal and Neonatal Health in Africa Research que Consortium.
She has a trabalha PhD no in Conselho de environmental Saúde epidemiology, da and her África, research focuses on methods to assess e the a health pesquisa impacts of dela climate change and fala sobre develop evidence for o adaptation impacto de options. saúde da mudança She is also the climática. co-lead of the chapter on Ela health and também built environment of evidence reports for the UK's do third climate relatório de change evidência risk assessment published in do 2021 análise and the de risco coordinating lead publicado em author for the 2021 multidisciplinary chapter on Europe in the fifth e assessment publicado report também na for the Europa Intergovernmental Panel on Climate no Change. painel Please allow me to intergovernamental. welcome Dr. Sari for our presentation. Thank you so much. Thank you for that introduction. Obrigado. So Obrigado before I pela share my apresentação. slides, Antes de I'm just going to eu talk about the kind of high-level frameworks that we use for national kind of climate desses impacts arcabouços assessment and how de they're alto nível que useful for usamos para essa adaptation análise de planning. risco, And then several of the points that I raise are going to be illustrated by John when he presents the case study for Uganda, the Uganda National e o estudo Assessment. de caso que foi apresentado em Uganda. Sorry, let me just share my slides. Então, vou compartilhar os slides. Right. Okay. So I'm going to try and speak slowly and not for Eu too vou long. So tentar it's 40 minutes, which is quite a falar long devagar, mas lecture. temos I 40 have minutos. streamlined the learning objectives because they were very broad and we'd be here all week Os if we objetivos tried de to cover aprendizado são bem everything amplos e vamos tentar cobrir in tudo detail. So I'm going to em talk about detalhe. methods for Então, knowledge vou falar sobre assessments os and why we do them because they're really métodos amongst the de main. análise They are the e key os methods objetivos by which disso. we do São evidence os métodos synthesis. So we take principais que research and fazemos the síntese evidence, we de translate that evidências into decision making around e para climate change. traduzir isso And that em is around tomada de adaptation planning. So decisões that's how to para manage the planos risks de of climate adaptação change, and how to ensure there is no e additional como burden assegurar que on não há ill health fardo in adicional na African saúde settings from em anthropogenic climate change. ambientes na And África this, because climate change com affects a everything, mudança that climática. necessarily means the health sector has to collaborate with other non-health actors and use Os non-health atores de saúde precisam colaborar information com as well. atores de And fora finally, the do importance of ramo da monitoring and saúde surveillance. e também a So to importância de monitoramento raise e the outline in a vigilância. little more detail. Aqui está So I'm going to give a few examples and also talk a bit about the UK a national trilha que risk assessment that I've seguiremos. also been involved with. But I have been working on national assessments for Eu quite some trabalho time. na análise de And risco also há helped muito draft the tempo first WHO guidance e that was também developed ajudei a escrever o primeiro quite a guia while disso. ago now as well. Tem algum tempo já. So as I said, but national assessments are a main tool for knowledge translation. Nas áreas So they are nacionais the kind tem of science part that muito feeds into the process muitas that offers the traduções. national adaptation plan. But this is a Existe o plano de cycle, so adaptação it's a nacional. Esse é um dynamic ciclo, system. na verdade, é um sistema And it's dinâmico used in other kind of health decision making, que particularly são environmental health usados decision na making, tomada de where you have an decisões expert de panel, saúde. perhaps that's permanent or it's Você just tem um convened painel when de you need it. especialistas And que they update the analisa evidence as the evidence is e updated. atualiza as evidências So in quando the elas UK, we surgem. have this as a formal No Reino process. It's Unido, actually written into temos um processo legislation. formal que The acaba Climate levando Change para Act is also the name. It legislações, requires that the science policy cycle for adaptation planning is e completed esse every 5 ciclo de years. ciência We're política currently in que the precisa process of ser going into the fourth completo a cada cycle of 5 this, anos. which is writing the fourth national climate risk assessment. But if Estamos no quarto if the ciclo. evidence, this is a very dynamic situation. So the É uma evidence situação for muito research dinâmica. is kind of increasing exponentially as well at this Isso, point. a evidência e So you pesquisa may need to do aumentam basically update the exponencialmente. plan or Então the temos que assessment more atualizar o frequently plano every 5 years because so much com is mais happening. frequência do que And it's 5 not just that anos. there's more research being done, Não particularly só more mais research, pesquisa sendo local feita and national research that's relevant for the no national nível assessment. But also, nacional the e climate is local, changing quite rapidly. So mas new também as impacts mudanças are climáticas emerging estão or new se adaptando pathways mais are being rápido highlighted by which climate change is affecting health. e temos que And adaptar também then a in pesquisa theory, if you no have que some afeta a saúde. indicators of adaptation, so you know that Temos adaptation is being indicadores implemented, de then that feeds into adaptações que your estão sendo assessment as well. implementadas. So you can see how fast the systems Então, are podemos ver adapting como esses as well. sistemas se adaptam rapidamente também.
Há vários termos para análise de impacto climático. Eles são usados de maneira individual e no que analisa os impactos atuais e futuros na população e como a população lida com isso. Então, temos os termos principais aqui na parte da direita. Isso são partes importantes dessa questão. O fardo da doença ambiental. É importante que, se você está considerando contribuir com uma análise local ou nacional, você tenha essas habilidades para fazer isso. Os estudos de impacto climáticos podem ser mandatórios legalmente, mas não há uma maneira única de fazer isso. Isso é feito usando o orçamento disponível. Então, não há uma limitação de custo de tempo, também de engajamento. E o que as partes interessadas querem, o que buscam. E países estão em estágios diferentes, então muitos países não têm um plano de adaptação pronto e adaptações específicas para os setores de saúde. Então, países estão em estágios diferentes. Esses documentos são públicos e ficam disponíveis e você pode achá-los se procurar no Google. E você verá que há versões diferentes. Então, há um guia da OMS que foi publicado em 2021 e tem esses 6 passos que falaremos hoje. Vamos discuti-los em detalhes. Como eu disse, não há uma maneira única de fazer isso. Aqui, por exemplo, é como é feito similarmente, mas não de maneira igual, no Reino Unido, com a análise de risco de mudança climática. Isso ilustra alguns dos métodos. Nós estamos no 4º ciclo e olhamos para trás e aprendemos as lições de abordagens para a próxima formulação dessa análise. A questão principal é o processo. O processo é tão importante quanto a evidência dessas análises para informar o planejamento de adaptação, para engajar os criadores de políticas. Isso é mostrado claramente no exemplo de Uganda. Veremos o que o John vai falar sobre esse processo. Então, as partes envolvidas, as partes interessadas precisam estar envolvidas nesse engajamento e identificar quem são essas partes interessadas, porque serão diferentes partes interessadas dependendo das doenças e questões específicas. E também partes interessadas no sistema de saúde, trabalhando de maneira intersectorial e entender o veículo para o desenvolvimento dessas análises, mostrando que a análise do sistema de saúde seja consistente com o de outros setores, entendendo como será o futuro do clima. Países agem em relação a isso de maneiras diferentes. Então, pode haver diferenças e setores trabalhando juntos ou não para essa análise.
E essa And then obviously análise we're going pode ser to feita also de maneira review, diferente em cada have lugar. some input into the final conclusions of the report as well, E even though depois it is o que isso vai ser or should be an colocado independent scientific piece of work, so very much led de maneira by the evidence. independente But you need com relação à ownership, and evidência. these methods, this continuous engagement is obviously essential Esses for métodos ownership de of the final engajamento findings contínuo of the são report. essenciais So para a other kind feitura of desse relatório. conclusions about how you want to scope the assessment is what level of governance as well. Que nível de So for governança instance, também é you importante look ser at the national analisado. policy, that the UK one just looks at national policy, but most adaptation is E actually as implemented adaptações locally. que são implementadas Federal countries, localmente, it's at state level em policies. nível federal ou So there's estadual, already a kind of a também disconnect here, so not all há uma national desconexão aqui policies com as políticas nacionais. are so relevant, so you might Também want to é consider how you can relevante, look at você the subnational precisa considerar assessments, for como example. olhar com foco Or subnacional, provide methods and tools for local ou prover impact assessment or métodos e local climate ferramentas assessment. para essa I mean, análise cities might local. do their own, a large city can undertake its own As level cidades assessment. London grandes does podem and that's ter just kind esse of been nível published as de well. They've just análise. published a big review about resilience. Londres acabou de publicar um relatório So sobre resiliência. they can be done at any level, essentially. Eles podem ser But feitos again, em you've still got qualquer to have a nível, process in place to engage the mas right o decision processo makers. precisa estar They've got to have em prática a specific time frame as well. So numa janela de tempo específica também. A mudança climática vai ficar pior no futuro, mas se você considera políticas, então as janelas de políticas são ainda mais justas. Nos próximos 5 ou 10 anos, se considerarmos os impactos que vão influenciar essas políticas nos próximos 10 anos, então você pode considerar impactos até o fim do século, mas só para as decisões que precisam ser tomadas nos próximos 5 anos. Então, se você vai construir um hospital, se esse problema ainda vai ser daquela área nos próximos 50 anos. And also which climates, are you going to go for a very extreme Também climate? o So how do you clima, deal se with vai ter um uncertainty clima around extremo. climate? So you probably, as you need to be Então, managing risks, you need to know você what precisa the gerenciar worst case riscos scenario e is. So you may want piores to casos consider looking possíveis. at kind of high level Então, climate você pode levels, precisar which is around 4 degrees in the analisar century, um something kind of more moderate amplo espectro de as clima. well. So it's very important to have a focus on the Então, é assessment, and importante this ter is o the foco nessa original análise. question that is used for the Essa UK pergunta que assessment. So é it's very usada para much análise no an Reino update. Unido. So what's happened since the last assessment? So what's changed? O What's que different? aconteceu, o que mudou desde a última análise. It has to be translated into decision makers, so they highlight what's Precisa ser new, traduzido para os tomadores de decisão, para eles saberem o que é novo, o que é o novo And you can risco. see on the right that we also have the Você stages of podemos the ver na direita current os level of risk, estágios what dos níveis de risco how is it being atuais managed, and e then como what are the estão sendo current benefits of gerenciados adaptation. And then e we'll come back to os it later, benefícios but da you can see that adaptação. there's 4 options along the bottom. Há 4 Because one opções of the difficult things na to parte de do, baixo, because there's so que é much uma das coisas information, is how to difíceis de fazer, porque há prioritize. muita informação, é como So the priorizar. prioritization step is actually very Então, key, because o that helps passo de decision makers priorização é realize muito they're facing importante, porque ajuda os multiple tomadores de negative decisões impacts, and it's very difficult for them to para find que eles out não what simplesmente is tenham more vários most impactos urgent. negativos e não saber qual é o mais importante. So I'm not going to go into what the current assessment of climate risks. I know you've all been to Eu não vou previous falar sobre os lectures on riscos these various atuais. topics, Eu looking sei at que vocês já tiveram outras palestras disasters, sobre essas infectious questões disease and so on. So, de but desastres it e is doenças important to use the infecciosas, best mas available kind of climate information that é you have. So importante use termos a melhor information from informação your disponível national sobre o climate, clima weather and hydrological service. And you e talk to those nos experts apoiamos as no well, because sistema people who understand the nacional climate of the country or the population that sobre you're clima. interested in. And so it's important to consider both Então, kind é of importante simple and complex considerar risks and a kind of esses broader range riscos of simples e risks. complexos. So kind of looking at the exposures and then considering Então, how they pensando might na help rather than just looking exposição at e the como specific podem disease afetar outcomes.
saúde And this e is a os kind of more resultados de complete doenças. set of the health effects Isso that we aqui é uma could análise include mais within completa nos efeitos de saúde climate impact and vulnerability que podem ser incluídos no assessment. sistema de But de again, análise de that's vulnerabilidade already, each of nacional. these has a huge amount of evidence behind it. So you can see Cada how desses it tem muita becomes quite a evidência comprehensive apoiando. and Isso expensive and time é expensive exercise, um, which is why um I exercício think it's muito quite important so that compreensivo you have e a vemos por que é framework. And importante termos it's um much more important to arcabouço. do risks É muito in mais proper importante detail with analisar proper os evidence riscos than em to do a lot of detalhe tests e very evidência, superficially, because again, that will not give you the não só policy engagement that you superficialmente, need. isso And what para evidence buscar do o we use for engajamento de políticas this? que We use precisamos. a lot of epidemiological studies, a lot of Usamos epidemiological information, estudos also e modeling informações information. There's a lot epidemiológicas of vector and e descent modeling that's driven by temperature and informações rainfall mapping. atualizadas. So modeling and mapping of climate factors Então, and distributions, o as well as modelo de mapping mapas de country risk factors distribuição to deal with e as heat abordagens que precisamos outcomes ter as well. It's very feitas também important also to look com at o extreme calor events. So when there's been a heat e wave or a flood eventos or a extremos, tropical como cyclone, uma onda de calor, um do you have a good ciclone. idea of what the health implications E of those temos uma events uma were? boa ideia do que são as And implicações de then when you saúde come to the relacionadas a adaptation isso. assessment, you can also see E what falamos também measures were da put in place to deal with that extreme análise event de and whether it was adaptação. sufficient. It's very important to take advantage of systematic É reviews and importante scoping reviews usar now. essas There's revisões obviously more of these sistemáticas being published, and they're que being são cada vez mais implemented, because you publicadas. have to be fairly focused, otherwise you really Temos don't que get any ter kind of bastante critical assessment foco, of the papers that senão you não really conseguiremos need. fazer uma But it is análise important to dos remember that dos context is trabalhos que temos important, especially disponíveis, for things like heat. e Risk especialmente em can vary relação a a lot calor, between, different climates, different settings. em climas diferentes, Yeah, em so em that way situações you obviously diferentes. need expert judgment in order to assess Por isso and to precisaremos de uma trust in análise de um people with especialista epidemiological expertise. com expertise So you can take epidemiológica. a very infectious disease approach, a disease by Então, disease da approach, abordagem em but there are relação a other doenças ways of infecciosas, looking at the kind of risks. por exemplo, So this analisamos is os again an tipos de example from the riscos. UK where the Esse é risks um are exemplo do mapped, Reino Unido, onde os riscos são also by the mapeados, pathways, so all risks to water quality and também relacionados à qualidade de água were kind of lumped together. And we looked at food safety, and then we looked at food e segurança security. alimentar. So these risks Então, also esses have risk riscos owners, 'cause também they têm are a way of os summarizing the donos dos information that's riscos, clearly porque targeted at eles specific decision analisam makers. esses And if you read the riscos full report, you'll see especificamente. how they E are se você ler o manifested relatório at inteiro, particular você vai ver stages como eles são of the mapeados different em policy areas, estágios I should diferentes, say. em áreas de Now, these are a políticas, lot of talvez. risks. This is just one São chapter. muitos So there were riscos, like esse é só 50 um risks in the whole capítulo. report, which is actually probably too many São risks. 50 And so the riscos feedback no our relatório stakeholders inteiro, was that então this is actually there's too many o, risks for them o- to address. So a there was a resposta das balance partes interessadas foi que havia between kind of being very muitos specific riscos in mapeados, terms of summarizing the evidence, but also então being não temos you've got to como ser communicate that risk to específicos. decision makers. And if you make it too complicated and there's Se too for many muito risks, complicado e that há doesn't muitos necessarily riscos, convey the message that you wanted então to não convey. necessariamente We passa a also looked at mensagem kind que of queremos issues outside the passar. health sector, which again goes back to scope. So we did have a risk E around voltamos the ao viability of escopo, coastal communities, because a some communities do viabilidade have to de move comunidades because of sea level costais rise. And there are que also têm risks esse tipo where de it's not clear problemas. who's responsible. Então, Again, os so for riscos onde example, não ocean sabemos movement, quem é who's responsible? responsável, And there's always a e problem há in where there's sempre no clear risk owner, then those sorts of o risks are problema not de quem, addressed, because quando they fall não within the tem gap essa between responsabilidade do different risco, governmental departments as well. que And then isso acaba indo para other os things like competing departamentos, demand, which are governos. very important for health, Isso é muito also need to importante be para a addressed, saúde. which is why Também precisa ser sometimes it's better to have a trabalhado. vulnerability assessment that is part Às the vezes é health melhor chapter, is ter part of the broader assessment uma rather análise than de within the vulnerabilidade sectors. que é parte Then you do can look at trabalho conflicts in terms of do land, governo, water, porque other podemos resources olhar os conflitos more em relação a easily. terras e territórios de So maneira here's mais another fácil. approach. This is health and environment priorities. Aqui outra So abordagem one way of de summarizing this is to prioridades look at de the saúde e policy, ambientais. Vemos whether essas the policy is being políticas approached already or where there are policies in são place, because countries have abordadas already signed up to the Luanda Equipment porque Commitment países through the que já Environmental Council assinaram process.
Acordo de Luanda, pode ser mais fácil de mapear as informações de risco de clima de acordo com esses riscos específicos. E isso vai ser durante o processo. Em termos de análise de riscos futuros, há um equilíbrio dessa evidência. Há mais evidências sobre os riscos atuais e é tão informativo quanto, mas há alguns estudos de projeções dos riscos no futuro, mas não muitos que projetam resultados para o futuro, mas precisamos fazer esse julgamento no que acreditamos que os futuros riscos serão. Isso vai ser informado para a população, que esse clima do futuro vai ser para a população. A frequência de ondas de calor, de secas, para essa análise do futuro. Também não é só aumentos ou distribuições, mas na parte da direita tem uma lista de coisas que precisam ser consideradas também para uma abordagem mais compreensiva. Precisamos explorar todos os caminhos a seguir. E a modelagem só quantifica de maneira limitada. Não é muito útil que foquemos num único modelo, porque precisamos de uma abordagem mais compreensiva. E também uma questão de escala. Os modelos globais não conseguem analisar questões locais. Então, realmente temos que ter uma análise de qualidade, esse tipo de cenário quantitativo baseado em modelagem. Agora falaremos sobre análise de adaptação, como gerenciamos esses riscos, porque se não fizermos isso bem, isso só vai aumentar o impacto da mudança climática na saúde. Que tipos de políticas ou leis ou padrões de saúde, de qualidade, a disponibilidade e de resiliência do clima também, que pode ser bem compreensivo também. Se há planos em termos de sistemas de avisos e análise de riscos, também é importante olharmos como há implementações e os estudos de níveis de implementações e efetividade. E as coisas que foram implementadas, se elas funcionam, como isso pode reduzir o fardo das doenças. Então, é muito trabalho. Muitas dessas informações já estão disponíveis, se tivermos sorte, e documentos internos que alguns governos já analisam esse tipo de políticas. Outras considerações também de custos, que são muito importantes, o custo-benefício, os danos causados pela adaptação e evitados pela adaptação e outros benefícios. Porque as pessoas sempre falam de situações específicas e quais são os benefícios. Há muitas políticas de saúde que aumentam a resiliência e ações de proteção que aumentam os benefícios. E em caso de um evento extremo ou não, por exemplo. Essas políticas são muito importantes. E quais são os outros benefícios considerados? Há muito interesse em políticas ambientais e soluções baseadas na natureza são muito importantes, como o aumento de árvores para o resfriamento, o controle de enchentes.
So this is much harder. You Aqui é basically mais need to consider, difícil. refer Basicamente, back to precisamos the study considerar around looking at future risks and then decide what needs to be done differently. os riscos futuros e pensar o que precisa ser feito. As I've said before, the framing here is quite important. So it's important to look at the policy É window. importante Of course, olharmos a this is a janela huge de task. políticas, porque So isso what vai would be ser the uma policy tarefa window enorme. that you're recommending action or no action? As ações ou não ações que Is são it the next 5 years recomendadas or the next 10 years? é para os próximos Even if 5 this is anos not ou para os nossos explicit, próximos 10 a anos. lot of decision makers basically have a very Muitos tomadores de short-term decisões focus. têm So um it's very foco muito important to curto em focus termos de on tempo. decisions that need to be made in the next few É years importante rather than in the more pensarmos short em term. decisões que vão So ser. I've already mentioned low regrets options, and sometimes you need to have a low regret option that just deals with uncertainty because there's too much uncertainty about what the climate may look like. So you have to have an option that is either low regret or is somehow more flexible to the future climate. And when I talked about the example of the infrastructure, that's what we call things like Exemplo de lock-in. infraestrutura So again, trying to recommend para adaptation evitar options that have more travamento flexibility, so that don't lock you into a certain path, so that a building e para que isn't não fiquemos in a presos vulnerable place or em used um inside a lugar system that vulnerável. is somehow more vulnerable and needs more Precisamos ter flexibility. um sistema que tenha flexibilidade para evitar vulnerabilidade. And then finally, there's a bit more evidence around E também há the effectiveness evidência of current strategies sobre a and eficiência how das they are less estratégias atuais effective under conditions of climate change. e como elas So, for ficam menos example, some filling efetivas measures em may be condições less de mudança effective the climática. wetter it gets. And some wash interventions may rely on there being E sufficient algumas water intervenções available, and that might WASH be que the são case. So there's podem quite a não lot ser of o caso, things mas that could be há thought muitas about, coisas and there is que more podem ser evidence now conversadas e of há the mais evidência agora, effectiveness of health pensando na strategies, eficiência de and estratégias de making them more saúde resilient, e basically. tornando We'll mais cover resilientes. that in the next lecture. So the final step is around the synthesis of the evidence. So this is so important. I can't emphasize how important that is, because you can research the literature, you can review it, you can write 46 pages of the best report ever. But if you can't synthesize that down into a few kind of highlights of key risks, then again, you're going to have real problem conveying that to your decision makers. So we have on the right one method. It's not the only method. There are other methods available for the prioritization of risks. So we considered the magnitude of the current and future risk, and then whether it was currently being addressed. And if it wasn't being addressed, then that automatically increased its score. So essentially, you've got the scoring is both on the magnitude, and that's in terms Sobre of a lives magnitude lost or DALYs, so population health burden, or cost, e because todos there's os cost to the custos health system envolvidos infrastructure, and urgency, na infraestrutura because de there's a saúde combination e of na magnitude and urgência. urgency, and that is how Pensamos you na can magnitude e identify na which risks urgência need e temos que identificar urgent quais action. são os riscos que And of course, necessitam de it's ações clear that urgentes in places where there's very low capacity, em then lugares all the onde há risks pouca are urgent. capacidade e todos And os that riscos is a são very difficult urgentes. thing also E essa é uma questão to muito address. So difícil we may need additional de criteria relacionar, porque to precisamos consider ter as well. mais critérios a serem considerados também. So I'm going to switch now a bit to adaptation Então, planning. And there are vamos lots of mudar para frameworks, planejamento de health ones adaptação and non-health ones available. e esses arcabouços But de they all kind of have saúde very similar e core de outras components, questões que são disponíveis about e os componentes the principais process, and that it's a kind of circular relacionados ao process sucesso, involving planning, envolvendo o planejamento implementing, and then e monitoring and implementação, evaluation to check that monitoramento what e your intention avaliação, is being implemented. para vermos se o que é entendido And this is está another sendo framework implementado. again from the Climate Change Committee in the UK, but it's quite a nice one Esse because again arcabouço it também just highlights the kind of various da factors adaptação de clima do Reino Unido that go
destaca os fatores que acontecem no planejamento de adaptação. If we start off at 1, they have a vision for a well-adapted UK. So there's a more kind of idea of Há where we uma want to visão be, bem adaptada no Reino Unido, o número 1, which is quite useful because adaptation is que é muito more, útil, it porque should a be really adaptação more than just deveria tweaking ser policies mais to do make que them a little bit só more mudar resilient to políticas climate. para I don't know torná-las if you mais know about resilientes ao clima. transformational Eu não sei adaptation, se você but já ouviu adaptation might falar actually de represent an adaptação opportunity. transformacional. If you've got an A questão é uma interdisciplinary questão de plan and you can get oportunidade. Se funding você and you tem can improve acesso environmental and a health aspects. So you can do recursos e more pode analisar os and have a kind of more aspectos comprehensive approach, I guess, than e just uma abordagem mais additional compreensiva policies. But it's very pode acabar aspirational. criando políticas adicionais, mas isso é And in the UK aspiracional. approach, you adapt to 2 degrees, but you E na assess abordagem it do Reino accordingly. So Unido, you have to take into account from these more precisamos high-level, adaptar dessa high-risk, mudança de high-impact temperatura e climate ver scenarios, esses very rapid warming, cenários de clima serious com alto flooding, risco e changes to altas end soil mudanças, that have these kind of mudanças more em more severe impacts. inundações So there e has to be a way for you to consider them impactos mais severos even if e they're not analisá-los that também, likely. And mesmo que that's eles where we sejam use pouco things like natural prováveis. risk registers as well to kind of review E esses what registros nacionais são those usados kind para of high revisar risk, high impact, low likelihood quais são type esses events are impactos, mesmo for que your de pouca population, for your country, for probabilidade, your region. que vão acontecer para a And sua then 2, população, para a integrating sua to other região. policies. So I've said policy E alignment is extremely important. You integração com review what outras policies are already there políticas. and see if you can just add mainstream climate adaptation within them. There's no point Pensamos in em reinventing the como wheel. incluir a adaptação Sometimes there is climática a benefit nas of políticas já having parallel existentes. structures, obviously, Há o in order to benefício lever ocasional adaptation, em but it ter entirely estruturas depends on the paralelas, context, dependendo to do avoid locking, contexto. as I've Você said. pode evitar esse So that means you travamento, need to como eu falei. reflect on any policies that are Você being taken pode in the next refletir 5 em years that have very políticas long-term que já implications focam and nos decadal próximos issues, 5 anos e têm implicações de and longo worry less prazo, about the policies that can be updated e se fairly preocupar easily. menos You com assess the adaptações research, que you podem ser invest in your aplicadas de policies. maneira mais We'll fácil. talk a bit more about that later, but that's kind of key, Falaremos um the pouco mais sobre vulnerability isso bit depois, in the vulnerability assessment. mas And you can do sobre that for a análise Stage de 2 and vulnerabilidades. 3 as well. You can E você ask pode fazer isso nos for passos all your 2 e impacts, you 3 can make também, sure mais that they're formalmente, disaggregated by whichever groups analisar you esse feel are impacto de maneira important. desagregada por grupos You que can você consider acha mais importante. opportunities. E se você You considerar can consider oportunidades, whether there needs to be a policies to se precisa haver ensure those opportunities políticas are realized. para assegurar que essas You can oportunidades understand estão threshold effects, so that's disponíveis system-based effects. e Very o important, sistema both in baseado terms em of human systems, efeitos physical systems, operational systems as de well. sistemas físicos e operacionais And também. prepare for unpredictable extremes, which I've E covered se already. preparar para extremos imprevisíveis. I'll be quicker now because I think I've only got 5 minutes left. Eu So só tenho just to mais 5 review minutos, então about vou acelerar um pouco. they're sometimes called HNAPs, these Health Sector National Adaptation Plans. So these are Esses the plans planos de that are adaptação written nacional são chamados de by HNAPs. the Ministry of Health. So the Ministry of Isso é Health feito pelo has Ministério da ownership and Saúde they primarily inform health sector e policy. informam as And there are políticas lots of dos setores de processes that saúde. now support this. There's particularly ATTACH, which is being promoted by Isso WHO, and a lot of countries have acontece signed up através to do that. But there are ATTACH, que also other muitos países decisions assinaram esse that acordo, support e these outras processes. decisões So de it's apoio a fairly esses well processos. embedded now within ministerial policies. Isso And there, of course, está these sobre as external, the international políticas agreements that also dos have some impact ministérios on adaptation, but they're not e that a influência que isso relevant acontece nos in the planos de sense adaptação nem that sempre the são Ministry of Health relevantes has no to sentido de own que o the Ministério da adaptation Saúde plan. tem que So it has ter to o be Health Ministry poder led. sobre o plano de adaptação. So we did a review with colleagues in Então fizemos the uma Government revisão of com Denmark. colegas. It's slightly out of date now, so this was done a couple of years Ele está ago, um but pouco we kind of desatualizado. summarised Isso foi what's feito há in anos, the national adaptation plans for countries falando in East and sobre os Southern planos de Africa. adaptação So nacionais, we reviewed about 14 plans, principalmente na all of which África. were health sector plans. Revisamos Others were 14 multi-sectoral planos, plans. I a don't think maioria we'll go deles through that, em but sistema de malnutrition, saúde.
E podemos ver que a desnutrição aparece em quase todos os planos, e doenças baseadas em água. O calor não é muito falado, porque isso está a questão de saúde mental também não é muito mencionada. Essentially, the health adaptation priorities, you can see As it prioridades de here in adaptação de saúde, podemos ver aqui are quite na high level. coluna de cima, So, as I são said, de it's a alto nível. process and these plans will become Há um more and more processo refined desses as we move planos forward. se And tornando obviously those mais details, but they're also very refinados, specific adaptation goals, very specific e adaptation temos plans, objetivos you know, específicos de in the future, adaptações and very para o specific futuro policies. e But políticas as they're específicas. currently written, there's a lot of kind of high-level statements about improving Mas training, improving atualmente research, há improving questões surveillance, sobre but they're not very melhorar a specific vigilância, melhorar a about how to pesquisa, mas increase não são muito surveillance. So there's, específicas if there's not a em specific como melhorar action a mentioned, then vigilância. it's very difficult to tell Não what's tem being implemented or uma not. ação muito específica There's a lot mencionada em around como vai early ser feita warning, essa alert and adaptação. response systems. Muita There's a little bit questão about de code avisos e regulations and legislation, but again, very leis e to go on what those regulações details might be. But obviously, these are all que não deixa muito core claro quais são actions that esses do need to be done detalhes. Essas são support ações que precisam adaptation. acontecer para apoiar a adaptação. In terms of high-risk groups, Em termos de again, grupos de alto risco, they are addressed within all the adaptation plans. eles são mencionados nos planos de And there are some adaptação, actions, as you can see on the e há algumas slide, ações que about podemos how ver to aqui develop your do lado adaptation strategy to ensure sobre these como adaptar high-risk or vulnerable groups para are assegurar protected. que Protected, esses grupos sorry. vulneráveis são And you protegidos. can see there's quite a wide range of groups. E podemos Gender ver is very uma common in gama this in a lot grande of de guidance. So grupos if you're interested in e gender-sensitive gêneros é adaptation, mencionado there em is a lot of vários guidance desses guias, available, and a lot of work on that. e It's muito not trabalho é particularly feito well sobre isso. connected with the health Não é particularmente bem objectives, not conectado particularly well com os connected with objetivos maternal de health, saúde. for example. So that's obviously Por work to be exemplo, done há there. But muito people with trabalho a ser feito disabilities ainda, are mentioned. mas pessoas And if you com look at deficiências são the mencionadas health também. adaptation plan, for example, in Se Bangladesh, vemos o plano de they adaptação de do have a lot saúde, of very they're quite progressive in their eles têm gender-sensitive adaptation measures and adaptações accessibility baseadas em tools, as well as gênero, inclusive muito adaptation sensíveis measures. So that's e the one ligados area a that medidas probably de addresses these adaptação. things the most. So if you want an example of that, look at Se você quer the um exemplo HNAP disso, of Bangladesh. procure a situação de Bangladesh. So policy alignment, again, I've mentioned Então, this before, and alinhamento again, de this is just a summary políticas, of some of the policies available. isso é só um resumo de algumas das políticas Not all countries have disponíveis. HNAPs, but they do have adaptation Nem plans, todos and os they do países have other têm framework HNAPs, plans mas or têm planos de health adaptação e plans, outros or planos resilience plans, relacionados à disaster saúde, frameworks. de Southern resiliências Climate e Services frameworks, trabalhos com all of which desastres. would benefit from having higher Todos engagement têm around the health benefícios of climate change. se forem So this is mais the relacionados à questão adaptation dos riscos de assessment, but it saúde could be that da some mudança policies climática. are listed in these development plans Algumas or in the climate políticas são services listadas framework, nesses planos de and that would desenvolvimento, incorporate nesses arcabouços, HNAP. And the e more precisam that ser you have a colocados em relação cross-sectoral com o HNAP. arrangement or a working group to address Esses the grupos de the trabalho national adaptation planning, the para easier it is trabalhar to com ensure that esses there is planos de policy adaptação alignment nacional and e there's no assegurar policy que há kind of o alinhamento disconnect. com as políticas e que isso não se desconecte. So WHO also provides some quality criteria for HNAP. Isso So também these are dá very much covered critério de within just a qualidade level para of os information. HNAPs, Again, e todos já focusing on foram leadership mencionados, and environment, mas, por enabling exemplo, o environment, foco na liderança stakeholder e o membership, ambiente cross-sectoral e a coordination, responsabilidade das partes comprehensive and interessadas, evidence-based coverage of uma climate-sensitive health cobertura risks, de and comprehensive and evidence-based evidência coverage of adaptation options. e as It's opções de also about adaptações having a e budget, ações, which obviously makes a sense questão to allow do you to orçamento complete disponível processes, and it also stresses the para completar esses monitoring, processos evaluation, and reporting. e também So monitoramento, just quickly on avaliação e monitoring, relatórios. there are several Falando ways of sobre monitoring. monitoramento, há várias maneiras de fazer isso. Requirements to kind of
São requerimentos para relatar para o impacto global, e isso precisa ser feito por um órgão independente para analisar sobre a mitigação. Isso é colocado na lei, mas nem sempre isso é possível. Idealmente, queremos que seja feito por um órgão independente. O governo pode monitorar a si mesmo, mas esse processo de relatório regular e analisar esses avanços importantes. Há vários indicadores de adaptações, e eu coloquei isso aqui porque os exemplos podem ser buscados nas palestras anteriores. A questão da exposição e ameaça, como eventos de inundação, por exemplo, e os indicadores de resultados são muito difíceis que busquemos informações de saúde dessas ameaças ambientais. Isso é difícil de ser medido. A malária pode ser bem medida, mas precisamos entender quais são os impactos climáticos nisso. São indicadores de processos aqui na parte de baixo, a implementação de ações, como ter planos de aviso, planos de hospitais e sistemas de saúde. Isso é muito importante que seja entendido, esse progresso de adaptação. Ter um plano não significa necessariamente que ele está sendo implementado. Pode ser só uma imagem da adaptação. Há alguns trabalhos que falam sobre adaptação. Alguns países estão ainda engatinhando sobre isso, em planos de adaptação baseados no sistema de saúde. Ainda há barreiras. Se você entrevistar as partes interessadas, veremos que tem a falta de conhecimento e falta de tradução de conhecimento também, e o entendimento de como a mudança climática pode influenciar nisso, e a implementação dos serviços de saúde. Isso é uma barreira importante. Adaptação a políticas específicas e parcerias e redes de colaboração. Eu acho que esse é o último slide. Pensando no papel do setor de saúde no planejamento de adaptação nacional, isso precisa ser ligado com todos os setores de saúde. Muito obrigada. Thank you so much, Dr. Sari. Really interesting Obrigado, doutora Sari. Uma apresentação muito interessante, o que nos leva à próxima sessão, liderada por Dr. Bosco. Como a doutora Sari falou sobre os elementos cruciais de como podemos termos um plano de adaptação forte em adaptações e ações por todos os países. Então, Dr. Bosco vai dar uma visão da África do Leste. Muito obrigado. Vou colocar a apresentação de slides. Colocar no modo de apresentação. Not yet. If you want to put it in presentation mode, please. So I'm trying to do, but it's hidden on my computer, unfortunately. Estou tentando. Okay. Are you making progress? It's not showing the slideshow mode on all the options. So
Não Okay. estou achando a opção de modo de apresentação. There is a button close to your slide that says Há from um beginning. botão que diz do começo. All right, thank you very much again. Should be Muito coming. obrigado novamente. Unfortunately, John, yeah, now you're in slide mode. Fantastic. Over to you. Sim, agora I'm very fomos. sorry for that technical hitch. Peço So desculpas. members, once again, I'm just adding up to Sari's presentation to give the Agora, context of continuando a Uganda, apresentação da doutora is, Sari, dando o where contexto de we Uganda, put this, in practice and onde colocamos isso em did the prática assessment and followed it with com development a análise de vulnerabilidade This was, of course, the commitment that was made at e COP26, o desenvolvimento where do Uganda and many EDNAP. other countries committed to Isso be foi feito na a COP26, onde a Uganda também se comprometeu a national adaptation plan. a desenvolver um plano de adaptação nacional. What is very important here is that you need É muito importante aqui, precisamos de both apoio, technical support, which we got from the WHO using the tools, usando as ferramentas que são disponíveis without the funds, you e can't também take off. So at that point, o we apoio established nacional. proposals, and Rockefeller came in and supported us to conduct the Isso assessment. pode nos So ajudar our a fazer project essa team, it's very análise. important that you have a good team É that muito will be importante ter able uma to boa cut equipe across, environmental issues, que health issues, economics, possa fazer essa ideology, health policy, and others. questão So we de had this análise de políticas, de saúde, team, which was able to dig in, and we had key stakeholders that were central temos to partes interessadas que são the assessment centrais para essa and análise the plan. e para o desenvolvimento desse plano. O Ministério da Saúde, eu venho da academia, então temos o apoio do Ministério da Saúde para desenvolver esse plano. Então foi uma equipe conjunta. Tivemos o apoio da Fundação Rockefeller, foram parceiros e suporte técnico também. E vamos falar mais sobre essas partes interessadas. A seleção das localidades geográficas onde vamos fazer esses estudos, consideramos os riscos onde há os focos de inundações e deslizamentos e precisamos do apoio das autoridades que têm essas informações. A Cruz Vermelha tem muitas informações em termos de desastres e tem uma base de dados de desastres e os ministérios também. Com a permissão deles, fizemos essa seleção e também analisamos os riscos de saúde, como doenças respiratórias, doenças baseadas em água, e selecionamos e distribuímos essa amostra. Outras partes interessadas que engajamos, eu estou colocando eles aqui como academia, atores estatais, que são governos, e ministérios, e departamentos e agências, incluindo o Ministério da Água, a Autoridade Nacional de Planejamento, o Escritório do Primeiro-Ministro, de Finanças, Ministério da Educação, o governo local e outros. O mais importante é que esse ação conjunto, é um esforço conjunto desses atores governamentais. Também temos os parceiros de desenvolvimento, como
a ONU, junto com a OMS e a FAO, e organizações também como embaixadas, principalmente os envolvidos em clima e saúde. Temos os atores não estatais, o setor privado, que incluem todas essas organizações, como ONGs, e estão todos aqui na lista. Participaram de oficinas validando esses planos e o design desses HNAPs, também revisando e incorporando diferentes áreas nesse documento. Essa análise foi feita em 43 distritos e tiramos análises de 716 instalações de saúde. Estávamos procurando 4 componentes básicos na força de trabalho, de saúde, energia, saneamento de água e infraestrutura, tecnologia, produtos e processos. Como cada uma dessas questões, como cada uma dessas ameaças afeta algum desses componentes de saúde, do sistema de saúde, como, por exemplo, inundações afetam a força de trabalho, como afetam a energia e infraestrutura, e secas e calor, tempestades e outras ameaças. Notamos alguns desafios, tentamos pensar mecanismos para combatê-los, e esses desafios incluem acessibilidade, porque alguns lugares já tinham inundações, e o nível ruim das estradas e a sobrecarga da rotina dos trabalhadores. E como vencemos esses desafios com a mobilização prévia dos participantes e também fazendo essas entrevistas de maneira central, a parte central dos distritos. Tivemos reuniões nas instalações para depois fazer as visitas aos lugares específicos. Alguns dos tipos de datas e fontes que foram usadas e os desafios que são associados com esse tipo de estudos, com essa informação. Precisamos de resultados baseados em clima, que essa informação é baseada no Ministério da Saúde, e os resultados de saúde que são relacionados a doenças específicas, e como diarreia, malária e outras. E tiramos isso dos dados coletados pelo Ministério. E temos também o Atlas de Vulnerabilidade e Risco de Desastres Nacionais, o Perfil Nacional do Risco Climático e o Atlas do Ministério da Saúde da Uganda. Como esses membros e líderes das equipes
tiveram acesso a esses dados, from the Ministry of Water, os dados WASH, que também in climate foram colocados change pelo areas Ministério in the National da Água e Meteorological do Service. There are Ambiente, challenges in accessing this data. You face a lot of e há bureaucracies. desafios no acesso a esses dados. Your data is not updated, especially to do with Muitas vezes os dados não são atualizados and incompleteness in data. e são We try to keep incompletos. rapport with the gatekeepers, and also you rate on the Precisamos existing identificar os it is very important that portadores dessas informações, e é muito importante tentar o máximo mostrar como a mudança climática está relacionada ao que estamos falando e o tipo de destruição que vemos. Vemos aqui um exemplo relacionado à mudança climática. É claro que precisamos fazer essa distinção no que pode ser atribuído à mudança climática e o que não pode. Isso nem tudo pode ser culpa da mudança climática. Então, o mapa na esquerda mostra a distribuição de chuva no país e o mapa na direita mostra a distribuição de eventos extremos, número de dias onde temos eventos extremos e a localização deles. As partes verde escuro mostram áreas que tem muita chuva, acima de 20 mililitros, e podemos ver que essas áreas são em volta de Kampala, uma cidade muito populosa, e em volta de Monte Elgon também, onde há deslizamentos. E a correlação entre dados climáticos e dados de saúde ainda precisa ser explorado essa área, para que possamos usar esses dados para prever resultados. Aqui um bom exemplo de umidade relativa comparado com as taxas de malária em Uganda. Sempre há um aumento. A linha azul mostra a umidade. Também, subsequentemente, é seguido por um aumento no nível de malária também. Poderíamos criar modelos usando dados climáticos para prever resultados. Então, podemos informar os sistemas de saúde para responder em tempo e planejar orçamentos também. Esses são um dos elementos principais que tentamos analisar com o EdgeNAP, tentando integrar o monitoramento de riscos e o sistema de avisos também. E notamos que a seca, inundações e tempestades, como podemos ver no gráfico, são os de maior ranking do que oferece risco às instalações. As secas, precisamos destacar, é claro, a distribuição de água é importante para esse combate a questões de saneamento também, dependendo de sistemas de água. O uso dessas fontes de água vulneráveis são afetadas, principalmente por inundações. Então, as tempestades são uma dessas ameaças às instalações de saúde, porque muitas são expostas. Uma das medidas de adaptação seria plantar árvores
em volta das instalações de saúde para trabalhar como proteção contra o vento, principalmente nas áreas rurais, e os ventos acabam destruindo as instalações. Escolhemos algumas lições que aprendemos com essa análise. Entendemos que esses serviços de energia e de água, saneamento e higiene e a força de trabalho de saúde são vulneráveis às questões de mudança climática. E mais da metade das instalações que visitamos não tem preparo para secas e outras ameaças climáticas. É o que falamos, a possibilidade de planejamento para adaptação das instalações. E construir esse plano de adaptação é importante. Seria importante esses planos para as instalações e para a força de trabalho, para que esse planejamento aconteça. E o engajamento das partes interessadas, porque ajuda na colaboração desse gerenciamento de desastres. E também é importante ter quem segure nossas mãos de agências internacionais com apoio técnico e coordenação também. Alguns dos desafios incluem finanças limitadas e recursos técnicos também. Então, precisamos de mais apoio técnico e também a baixa consciência de como os resultados de clima são ligados à saúde. Tentamos fazer a maior popularização possível e também engajar as partes interessadas para validar os resultados dessas pesquisas, coordenadas também com o EDNAP, e os processos que são locais e internacionais. Então, apresentamos esses resultados na COP e conseguimos atenção internacional, e colaboradores têm aparecido para nos dar apoio. Temos também uma série de reuniões planejadas com partes interessadas, incluindo o treinamento em Madrid com os partes interessadas de Uganda e apoio de outros países também como Nigéria, que tem esse programa de HNAP. É importante ter um bom plano de comunicação para que, acima de tudo, se comunique com os seus parceiros de implementação, com reuniões de atualização semanais sobre as atividades, e claro, também sobre os atores diferentes. Isso possa ser com reuniões físicas também e reuniões online, grupo de WhatsApp, etc. Já falamos sobre a importância da revisão desses dados disponíveis que podemos usar. Os dados às vezes estão disponíveis, mas espalhados em diferentes fontes. E também uma questão quantitativa e qualitativa a ser analisada para como
fazer esse planejamento e como essa análise vai ser a primeira desse tipo feita na região. Mas é muito difícil de publicar. Então, fazemos esse trabalho desde o início para que possamos aumentar a disseminação dessas informações e também buscar a consciência das partes interessadas sobre as responsabilidades. E o que seria útil para outros países que começam a fazer seus planos de adaptação nacional? É importante que a proposta detalhe o custo e o tempo de cada ação e fundos vindos do governo ou de outros parceiros e modalidades desse engajamento do setor privado também e outros atores que são envolvidos em questões climáticas e como nós apoiamos essa causa, identificar os consultores específicos que possam fazer esse trabalho. E é difícil de achar quem vai se comprometer e se interessar nos passos que já são feitos. Então, as diretrizes estão aí, as ferramentas disponíveis, e assegurar que todos esses processos são alinhados com a Agenda de Desenvolvimento Nacional. Em Uganda, isso é alinhado com os planos nacionais de desenvolvimento, NDP 3 e 4, e também a Agenda Nacional. Então, temos esse lançamento, que foi um marco, falando sobre os impactos, foi muito divulgado na TV, todos esses influenciadores de mídias sociais. Tivemos muitos artigos escritos sobre isso, e todos estavam curiosos para saber o que estava no HNAP de Uganda. E agora vamos falar brevemente sobre essa questão do HNAP antes de fecharmos. A visão é basicamente criar um sistema de saúde resiliente, adaptivo e responsivo que promove a saúde e o bem-estar do povo de Uganda. A missão é estabelecer isso, e o objetivo é a capacidade adaptativa do sistema de saúde. Temos alguns componentes, com 10 componentes. Isso foi customizado ao contexto, baseado no que a OMS diz. O primeiro fala sobre liderança e coordenação e governança dos diferentes atores e como podem lidar com a questão da mudança climática, incorporar nos planejamentos e quem vai coordenar as atividades. Então, precisamos ter um comitê diretor para assegurar que a coordenação das atividades nos setores diferentes. Isso é muito importante. O segundo é uma força de trabalho inteligente em relação ao clima. Como podemos mudar
o estágio atual, e esses trabalhadores que já têm as habilidades e são treinados e estão em desenvolvimento profissional nas suas práticas, para construirmos a capacidade no planejamento e entender as ligações e orçamentos. O componente 3 é sobre análise de vulnerabilidade, capacidade e adaptação, porque se olhamos nesse período de 5 anos, mas precisa acontecer mais análises. Isso foi uma análise de um nível nacional. Precisamos fazer uma análise mais local para vermos o detalhe das ações que precisam ser feitas. O componente 4 é sobre riscos integrados, monitoramento e avisos. São serviços de clima para a saúde. Que podem ser usados para buscar resultados de saúde, para que possamos responder em tempo para mitigar. E o quinto componente é sobre pesquisa de clima e saúde. Muitos estudantes em vários cursos, são orientados em seus tópicos de pesquisa para ser relevantes em relação ao clima. Muitas bolsas e projetos sobre inovações no combate às mudanças climáticas. O componente 6 é sobre infraestruturas resilientes, infraestruturas, tecnologias e cadeias de demanda, de oferta resilientes a clima. E o Ministério tem sido muito deliberado em relação a isso. O Departamento de Infraestrutura apoia muito o desenvolvimento desse plano de adaptação nacional. O componente 7 é sobre o gerenciamento dos determinantes ambientais de saúde. Isso inclui a proteção de fontes de água e eliminação de pontos de reprodução de mosquitos, e tudo relacionado ao que o clima influi na saúde é o componente 8. E essa relação entre o meio ambiente e a saúde é inevitável. Sobre o programa baseado no clima, uma sobre mobilidade, outra sobre saúde de reprodução, muitos programas, e precisamos assegurar que esses são relacionados a questões climáticas também. Então, são programas baseados em clima, programas de saúde baseados em clima. Os desafios e adaptação dos planos. O componente 9 é sobre o gerenciamento do preparo para emergências relacionadas a clima. O planejamento e o foco, porque a maioria do tempo é difícil recuperar, e se você não construiu resiliência ou até responder ou resistir. E, por último, componente 10, o financiamento de saúde e clima sustentável. Então, eu falei um pouco mais
longo sobre isso, por causa da importância. E aqui temos um pouco mais da análise sobre cada componente e suas estratégias. Eu posso mandar cópias online para vocês. Isso também está no relatório do Ministério da Saúde. Depois de desenvolver os planos, então o quê? Precisamos criar uma equipe que assegure que o plano seja implementado. Então, temos parceiros comprometidos, como a Iniciativa de Acesso à Saúde e muitos outros são diretores de diferentes organizações. Nos juntamos nesse comitê diretor e também esse grupo de trabalho sobre clima. Tivemos essa reunião com o comitê diretor. Então, tentamos alavancar essa plataforma para programas de saúde com informações de clima. Precisamos de dados, e esses dados podem estar disponíveis em diferentes plataformas. Um dos esforços que fazemos é integrar dados climáticos e então agora podemos usar esses parâmetros para analisar os resultados de saúde. Então aconteceu esse diálogo entre parceiros para ver a melhor maneira de lidar com os desafios climáticos que afetam a saúde e também a mobilização desses programas e achar mecanismos para lidar com os diferentes aspectos e intervenções relacionadas no HNAP. Então, estamos buscando participação e popularização. Então, Uganda vai ter esse espaço no pavilhão da OMS, na COP29, e vai apresentar o progresso e as lições aprendidas pelo programa de Uganda. Então, continuamos buscando colaboração global e apoio. Também queremos fazer disseminação regional para informar as ações específicas para os locais onde há focos de regiões afetadas, para que esses mecanismos de adaptação sejam realmente feitos sob medida para cada região. E as práticas para cada região serem disseminadas e a mobilização de recursos também. Os apoiadores do setor privado e a alavancagem dos membros da ATAT para coordenar esses mecanismos de financiamento mundiais. Muito obrigado.
Obrigado, John. Eu já ia te interromper, não só porque eu queria, mas porque temos muitas perguntas que vão dar a você e a doutora Sari a oportunidade de interagir com os participantes. Muito obrigado pelas informações do Reino Unido e de Uganda. I'll start with you very quickly, and just because we have 4 minutes, I'm going to insist that you both go at one Vou começar minute, 30 com seconds. você, So, mas Sari, eu I vou think pedir one para of the vocês se key manterem questions em that's 1 minuto e really meio. come out is, how can we Uma das perguntas é effectively que address some of como those podemos capacities for adaptation, particularly looking eficientemente at future pensar climate risk? But think of it in the nesse context futuro do of risco how can we climático, ensure that in that no contexto adaptation de planning cycle, assegurar we can esse address issues of ciclo de inequity, as well as planejamento de ensuring that we adaptação, have fairness for the right pensando na outcomes. desigualdade So I'll let you e speak, then I'll atenção às come to you populações very quickly. específicas. Yeah, no, that's a really important question, and there were some really good Sim, uma questions on pergunta that muito point. So importante, muito again, boa. part of the is in process. So you engage with the right Isso, parte disso é o communities and processo engage para with those que communities engajemos or com as representatives of those comunidades communities, those certas particular groups like people with e esses disabilities. grupos específicos, pessoas We improve the com evidence deficiências, so por we exemplo, know about which adaptation para que measures can saibamos include or quais disinclude medidas certain de groups and adaptação ensure that that precisam ser feitas para information is quais grupos presented específicos clearly e a within informação seja the apresentada de maneira vulnerability clara assessment. And e a then análise de important to have, vulnerabilidades. a framework to É importante ensure ter that um adaptation needs arcabouço to be para fair and assegurar que a equitable. And adaptação it's not precisa just ser adaptation in justa the health e sector, the health igualitária. sector needs to keep an eye on what's O happening in setor de other saúde sectors precisa to ensure that manter o olho other aberto para o que está acontecendo measures em like water outros source setores, development, there's a lot como of o adaptation desenvolvimento going on in de fontes de agriculture. água, Is that fair? Is that e que seja isso disadvantaging certain people? So it justo e is não tricky, cause it's desvantagem para algumas difficult. I don't know pessoas. any country É that's doing difícil, eu it não sei particularly de algum well, país que faça but isso bem, mas clearly there is potential há o to potencial use the para adaptation planning usar o framework planejamento to de adaptações benefit certain para groups beneficiar who are grupos disadvantaged. que estão em desvantagem. Fantastic and really great on timing. Coming very quickly to you, John, particularly Muito from your obrigado. experience in Uganda. I Então, think one John, thing that da comes sua out experiência em commonly from Uganda, the learners uma coisa que is fica climate clara change really é affects que the a most mudança vulnerable climática population. How realmente can we be afeta very as cognizant populações of that? mais So from your vulneráveis. experience, Como I would podemos love ter you to consciência really highlight disso? how Então, eu gostaria Uganda's que você effort was able destacasse to really focus os on this climate esforços de change Uganda effect focando around women and nos children, efeitos da mudança particularly climática thinking about em it from the mulheres e LMICs. crianças, Some best practices that you can share to our pensando learners. nas Back to you. melhores práticas. Yes, thank you very much, Yewande. Yeah. So how we Muito focus obrigado, on Yewande. women and children. Como focar em mulheres First e of all, we crianças? targeted health services that really reach out to Temos women o and children, foco de primary serviços de healthcare saúde que alcancem mulheres e those crianças, facilities where they go as for these instalações services. onde elas vão para esses serviços. Women, we know that they're affected by malaria in pregnancy. Sabemos que a malária na gravidez tem efeitos colaterais severos, então temos que assegurar como adaptar o sistema de saúde para encarar esses desafios que a malária apresenta na gravidez, promovendo mecanismos de adaptação para lidar com os efeitos da malária. Pensando nos resultados de saúde e a questão do saneamento da água, afeta muito as crianças e mulheres também. Então, destacamos as vulnerabilidades que são sugeridas nas medidas de adaptação em cada um desses aspectos. Ótimo, estamos na hora aqui. Muito obrigado aos palestrantes da sessão de hoje. Foi uma ótima oportunidade de aprendizado para mim e para mais de 1.000 espectadores que temos hoje. Então, colegas, não esqueçam de completar a pesquisa que temos no chat e aqui na tela. Só colocar através do link no chat ou pelo QR Code para nos dar a oportunidade de continuar melhorando o conteúdo que oferecemos a vocês.
Eu acredito que também há um grupo de WhatsApp que você pode se juntar, o link está no chat. E eu peço desculpas se não conseguimos responder as suas perguntas. E no grupo de WhatsApp você pode interagir com seus colegas e especialistas. Então, muito obrigada pelo tempo de vocês hoje. Obrigada, John e Sari, pela sessão excelente. E Daniele e Hayley e colegas da equipe que fizeram essa sessão acontecer. Muito obrigada e boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo de onde vocês estão. Obrigado.